Boa noite, graça e paz, igreja. Voltamos nós aqui, né? Falo nós porque eu não estou sozinha. Estou aqui com o Roberto, Renan hoje, me auxiliando, porque é o que a gente sempre fala, né? Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. E nós estamos falando de homens e mulheres que tiveram realmente fé para chegar nesse final dessa carreira sem, vamos dizer assim, sem perder a esperança, porque a fé ela caminha junto com a esperança. A partir do momento que eu não tenho mais esperança, a minha fé ficou pelo caminho e eu acabei me perdendo e esquecendo quem de fato é Deus. Quinta-feira passada, o Wellington falou de um homem que teve muita fé e que não teve, assim, grandes histórias, mas, assim, a participação dele que foi rápida e pequena, mas marcou e, inclusive, ele ficou ali na Galeria da Fé, que está lá em Hebreus, né? E ele fica registrado lá como um homem que teve fé e determinação, que foi Abel, né? Então, Abel, ele morre porque o irmão, ele teve o quê? Inveja, por, sabe, raiva, olhar para a pessoa. E se a gente for analisar, nós estamos vivendo esse mundo, um mundo do qual as pessoas olham para nós e muitas vezes quer o que nós temos. Você já sentiu isso? E aí você fala, mas peraí, eu não tenho nada, se for analisar, né? Mas você tem. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque o que na verdade a pessoa ela olha para você e ela vê Cristo e ela acaba que criando uma certa raiva e ao mesmo tempo querendo viver a sua vida. E você nem percebe. Então, nós temos que ter o discernimento, a sabedoria. Nós estamos cercados, né? E eu sempre falo que o cerco está se fechando. E se nós não usarmos a nossa fé e a certeza para que eu fui chamado, você não consegue viver no seu local de trabalho bem, você não vai conseguir viver com a sua família bem. Aonde quer que você possa ir, você não vai estar bem. Então, quando nós temos esse Deus e essa certeza que esses homens e mulheres tiveram, e aqueles ficam, o nome deles estão aqui registrado, gravado, mas não está num registro aonde não houve falhas e erros. Eles erraram. Eles teve momentos de ter o quê? Medo, inseguranças, mas eles seguiram numa certeza tão grande que no final de tudo isso, o Senhor iria recompensar. Então, assim, a nossa jornada aqui, inclusive antes da gente começar aqui a gravar, a gente estava conversando e a gente estava falando a respeito disso, né? Hoje, a apatia, e eu falo que essa coisa de estar longe de Deus, muito longe, e parece que não, parece que eu estou muito perto, mas eu não estou. Isso é o quê? O próprio Satanás que coloca nas nossas vidas que nós não precisamos ser tão intensos assim com Deus. Nós não precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós não precisamos renunciar. Imagina, para que renunciar? Se eu posso, se Deus está me dando, olha, a oportunidade de eu ir viajar, de eu ir passear, de eu curtir a minha família, de eu, sabe, curtir as minhas coisas. Isso não é pecado. A gente acaba errando a mão quando a gente coloca tudo isso como prioridade e a gente esquece que nós temos um Deus que tem nos sustentado até o dia de hoje. Então, isso Satanás coloca de uma forma muito sutil e ele tem levado centenas e milhares de pessoas para muito, muito, muito longe de Deus. Pessoas que você via no começo que era verdadeiro, era real mesmo, buscava de todo o coração e não tinha tempo ruim. Hoje já não consegue mais, porque entendeu que as suas prioridades elas precisam prevalecer e aquilo que ela acha que é necessidade, que ela precisa, ela tem que colocar em prática e ela não pode deixar, porque eu sempre falo que
Quando você está na presença por inteiro, você não quer sair. É algo que é tão prazeroso, é tão bom você estar na presença de Deus, que quando você está ali, é claro que a gente sempre fala que Deus, ele te dá o controle de tudo, mas é tão bom que você quer permanecer na presença. Então, assim, quanto mais você busca, a palavra diz isso, não sou eu. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. E quando o Senhor vem nos cobrar, ele não vem nos cobrar com peso, mas a sensação que temos é que todo o tempo nós estamos cansados, fadigados e parece que nada mudou, parece que a minha vida não teve nem nada de bom aconteceu e eu continuo nessa busca, sabe assim, totalmente sem controle para algo que eu não sei que de fato eu vou viver. Quando você entende que é Deus, você sabe que o final de tudo isso é a vida eterna. É você agora viver com Cristo, caminhar com Cristo. E quando a gente, porque aqui não é o nosso lugar, quando a gente partir daqui, é que aí de fato nós vamos para a nossa morada, quando você tem isso, quando você entendeu e descobriu que é isso que está dentro de você, eu converso com pessoas e eu sinto, a gente sente, quando ela está inteira na presença de Deus, porque agora as coisas não têm mais, as coisas, sabe assim, terrenas, elas não têm mais a mesma intensidade, o mesmo valor, quando você está falando com uma pessoa que ela está cheia do mundo. Então, assim, você sente que sempre tem muitas dificuldades, muitos problemas, são muitas dores, são muitas coisas que vão se colocando na frente de Deus e vai apagando essa luz e essa esperança. Então, assim, nós estamos falando de fé em todo o tempo. Nos cultos, nós estamos falando de aliança, porque se você não tiver fé, não tem como você ter aliança. Eu estou casada com meu marido e eu tenho uma aliança com ele. Então, assim, eu permaneço junto com meu marido, por quê? Porque eu o amo. Então, assim, eu respeito e eu obedeço. E hoje em dia, essa história de a mulher obedecer ao marido é algo que ficou um pouco... deturbar um pouco isso, né? A coisa ficou um pouco bagunçada. Então, assim, a gente precisa entender que se não houver obediência, se não houver respeito, não tem relacionamento. Se você não tiver um jogo de cintura, se você não tiver sabedoria, também não tem relacionamento. Então, nosso Deus, ele é isso. O que ele fala para nós? Ó, pega o teu fardo que é pesado, deixa comigo. Pega o meu é leve. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender essa dinâmica de Deus para com as nossas vidas. Quando Deus vai tirando de nós aquilo que é velho, o que acontece? O que acontece conosco? Há uma briga interna, porque o velho não quer sair. Há uma briga dentro de nós, porque nós achamos que, assim, deixar aquilo que eu já estou acostumado para começar o novo nos assusta. Porém, é aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor. Viver com Deus. Eu sempre vou dizer isso. Eu vou frisar isso até morrer. Viver com Deus é o melhor. Viver na obediência. Obedecer é fácil, meninos? Não. Vocês escutaram ele falando não, né? Mas eles disseram aqui. Não é fácil obedecer. Sabe por que não é fácil? Porque a obediência, ela vai te levar para perto de Deus. E Satanás não quer. Então, ele vai usar de todas as formas, de todas as maneiras, para nos afastar. Abel foi morto pelo irmão porque havia ali o quê? Caim era como? Caim, ele tinha algo tão já maligno que ele dava o quê para Deus? O que sobrava. Tá tudo bem. E é isso aí que eu tenho para você. E ele não entendeu que, assim, a gente sempre fala isso, né? Deus, ele nos conhece. Ele sabe dos nossos corações. Ele nos sonda. Então, assim, não adianta eu mostrar uma coisa fora, mas aqui dentro ainda está totalmente corrompido. Não adianta. E foi isso que ele fez. Ele levava as ofertas dele de qualquer jeito, chegava lá achando que aquilo, sabe, tá tudo bem. E não funciona assim.
E outra coisa, o que Deus viu em Abel? O coração. O coração dele era um coração voltado para a obediência e para servir esse Deus. Então, o que nós precisamos entender nessa jornada que nós estamos aqui, nessa série que nós vamos falar de vários personagens que viveram da fé e pela obediência, é que nós vamos errar, que nós vamos tropeçar, que vai ter momentos que a gente vai ter os nossos deslizes, que vai ter momentos que nós vamos ter que entender que de fato Deus ele requer de mim. E aí eu vou ter que ir deixando aquilo que não é bom, aquilo que não presta. Ah, mas é por um tempo? Não, é até Jesus voltar. Porque todo o tempo, aquilo que não é bom, ele vai sim gritar na sua frente. E falo porque assim, gente, nós somos seres humanos. E tem coisas que querem sim nos afastar de Deus. E tem coisas que querem sim nos levar para bem longe do Senhor. E não é nada agressivo, nem nada tão assim. É bem sutil, é devagarzinho, sabe? E ele é insistente. Ele não desiste na primeira, ele não desiste na segunda, ele vai permanecer insistindo até o momento que ele vai encontrar uma fragilidade nossa para que a gente possa, então, naquele momento você se afasta. Mas o mais importante é quando eu me afasto. Mas o Roberto falou que Deus fala com ele, é muito rápido. E ele escuta a voz do Senhor, Deus falando com ele. Isso é maravilhoso. Porque quando nós estamos no erro, aquele que está atento, ele vai falar, opa, vem cá, volta para o prumo. Então, é isso que precisamos entender. Eu preciso buscar esse Deus incessantemente para entender que, assim como ele foi com esses homens, com essas mulheres, ele também vai ser conosco. Amém? Então, hoje nós vamos falar de Sara. Sara, ela também está lá em Hebreus, o seu nome ficou lá registrado, para que a gente possa entender que, assim, foi uma mulher que, olha só, ela estéril, ela teve que sair do seu lugar, aonde ela nasceu, Deus, um lugar idólatra, tá? Totalmente pagão, e Deus aparece para o seu marido e fala para ele, olha, ele fala assim, Abraão, sai da sua terra. E você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu estava até conversando com os meninos aqui. Para e pensa. Nesse lugar, eu já criei raiz. Eu já fiz a minha vida ali. Ali estão os meus parentes, amigos, né? Ali eu já tenho uma estabilidade, tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas. E o Senhor fala para ele, olha, você só vai pegar o que você vai usar. Nada além disso. Porque, pelo que a gente vê aqui nas Escrituras, Abraão, ele tinha uma condição. Ele era um homem que tinha dinheiro. Então, vamos lá. Aí Deus chega e fala para ele, agora você vai ter que sair e você não vai levar nada. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, ele não disse para ele aonde seria, como seria. Ele não falou para ele que aquele lugar seria rápido, que não iria demorar, que ele não iria ter problemas. Ele não disse nada disso para ele. Ele só disse o seguinte, sai e eu vou te mostrar. Por isso que ele fica, olha... Para você ter uma certeza dessa, a fé gigantesca nesse Deus. Porque aí ele pega a sua mulher, que até o momento não tinha filhos, ele pega a sua mulher, o seu sobrinho, que ele tinha como filho, que fica muito claro aqui que ele tinha uma ligação muito forte com Ló, porque pelo fato dele não ter filhos, então eu acredito que ele pega esse menino como se fosse filho. E sai. E vai. Mas vamos lá. Sara foi junto. Que nesse momento ela ainda não era chamada de Sara, era Sarai. Ela vai junto. Tá bom.
Vamos pensar como mulher. Meu bem, Deus falou comigo e nós vamos ter que deixar tudo. Vamos pegar o suficiente para nos manter numa jornada, numa caminhada, que Deus disse que vai mostrar esse lugar para nós. Só que o Senhor também faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele vai ser pai de multidões. Detalhe, com uma mulher estéril. Coisa de louco, ou não? Como é que você pensa? Peraí, ele me faz uma promessa, ele faz uma aliança comigo, dizendo que eu vou ser pai de multidões, sendo que a minha mulher ela é estéril. Mas vocês perceberam que não houve questionamento? Nós nos questionamos o tempo inteiro. Nós ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Eu nem terminei o dia hoje, meu dia não acabou hoje, mas eu já estou pensando no que vai acontecer amanhã. Como assim? Eu vou para um lugar e eu vou chegar nesse lugar e eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer lá? Eu estou levando a minha mulher junto comigo numa caminhada até perigosa, porque eles estavam caminhando como? No meio do deserto. Em lugares que saqueadores, eles passavam. Ou não? Peraí. Então, ele foi na total dependência de Deus. Ele teve medo? Teve. Claro que sim. Ele, de vez em quando, por 2 vezes, ele mentiu? Sim, por 2 vezes ele mentiu. Normal. Normal do ser humano, mas vamos lá. Essa mulher ficou do lado dele o tempo inteiro. Ah, Deus mandou? Ok, então vamos embora. Como a gente estava conversando aqui também. Às vezes a gente tem mania de fazer as coisas e a gente não pergunta para Deus. Porque você acha que é algo tão simples, tão bobo. Ai, para que eu vou incomodar Deus? Porque isso aqui é tão bobo, é tão pequeno. Eu não preciso. Precisa. Precisa, porque Ele é o seu dono. E agora, tudo que você for fazer, tudo que você, pensar em resolver, primeiro você tem que orar, primeiro você tem que colocar diante de Deus, para que você possa entender o que de fato você tem que fazer. Essa mulher esteve do lado de Abraão o tempo inteiro. Ela não ficou questionando, mas espera, nós vamos deixar a nossa casa? Nós vamos ter que deixar o lugar onde eu tenho convívio com a minha família, com os meus amigos, com os parentes? E agora, como é que eu vou fazer para arrumar meu cabelo, para fazer minha unha? Como que eu vou no shopping? Porque agora eu estou deixando tudo aqui. E as minhas coisas que eu comprei para minha casa e os meus utensílios? E tudo que eu gosto, e tudo que eu já, conquistei, eu vou ter que deixar aqui, é isso? Vocês perceberam que nós somos assim? Quando Deus dá uma ordem para nós, primeiro ficamos questionando o que eu vou fazer e se eu vou ter que me desprender dessas coisas. Sim, nós vamos ter que nos desprender das coisas que não pertencem ao Senhor. Às vezes nós colocamos dentro de nós, e eu sempre falo isso para o meu marido, nós temos que trabalhar sim, nós temos que nos dedicar sim, com amor, fazer, sabe por quê? Aquilo ali é prazeroso, porque o trabalho que ele faz, ele ama. É prazeroso, ele gosta de fazer, ele tem prazer em fazer. Tanto é que depois que ele executa o trabalho dele, ele tira a foto, ele olha, ele é perfeccionista. Se tem uma lasquinha, ele vai lá, recupera tudo de novo, faz tudo de novo, porque ele quer a perfeição. Isso é amor por aquilo que você está fazendo. Agora, o que eu não posso é deixar que isso domine a minha vida no nível que, eu vivo e respiro para isso. Não, eu tenho que viver e respirar para o Senhor. E muitas vezes nós colocamos coisas no lugar de Deus. Achamos que estamos fazendo a coisa certa. Não estamos fazendo a coisa certa. Sara não se preocupou com nada disso. Tudo que ela queria era o quê? Vamos embora, meu bem. É isso que Deus falou, então é isso que vai acontecer. A Bíblia deixa claro que agora eles morrem vivendo em tendas.
Não tem mais um lugar fixo. Não tem mais uma casa. Não tem mais os bens. Não tem mais coisas que eles possam dizer é meu. Não. Eles viviam aonde Abraão chegava, ele levantava ali um altar para o Senhor. E dali ele já partia para um outro lugar, até chegar na terra prometida. Entendam que nós estamos nesta caminhada. E esta caminhada é uma caminhada de fé, determinação. Sara teve isso, fé, determinação. Porque fala aqui, ó, em Hebreus 11, verso 1, fala assim: a fé é a garantia do que espera e a prova do que você não vê, do que não se vê. Então, sim, é isso. A fé é aquilo. Eu tenho certeza e convicção do Deus que me fez a promessa. Nessa caminhada difícil para Sara, que eu acredito que foi algo... Gente, pensa, você caminhando do lado do seu marido e todo o tempo ela entendendo que havia uma promessa, que ele seria pai, mas dentro dela um questionamento do qual ela não poderia ser mãe. E ela sabia disso. Quando eles saíram de Ur, ela estava com 65 anos. E ela já sabia da sua fragilidade, da sua debilidade, que ela não poderia dar filhos para ele. Mas que, ao mesmo tempo, sabia que tinha uma promessa sobre o marido dela, que ele seria pai de multidões e deixaria essa descendência, olha só, que era algo que iria marcar, porque quando Isaac vem, o que acontece? Ele marca essa geração. E era isso que Deus tinha falado. Mas a partir do momento em que eu estou dentro dos meus problemas, eu começo a questionar, eu começo a até mesmo duvidar, porque o que vem são as dúvidas e as perguntas e as indagações que eu vou fazer para Deus. Só que aqui ela foi caminhando, ela foi seguindo, ela foi olhando, porque assim, a gente sempre fala, né, que quando você tem uma mulher sábia dentro de casa, as coisas, nenhum lugar, nenhum casal vai ser Doriana. Não se iludam com isso. Gente, eu sempre falo isso. Vamos parar com isso. Vamos parar com essa história de que, nossa, o casal vai viver feliz para sempre, sem problemas, sem discutir. Mentira. São duas pessoas diferentes, pensando diferente. Em algum momento vai dar ruim, vai sair faísca, mas tem um diferencial aí, que eu sempre falo. O diferencial é quando você tem uma mulher que ela sabe quem é esse Deus. Ela conhece esse Deus. E muitas vezes o homem vai ter que fazer esse papel e ensinar para essa mulher quem é esse Deus. Ela segue Abraão, presta atenção. Ela segue Abraão. Por quê? Porque ela viu o quê? Não, ele não questionou, ele não duvidou. Então, vamos embora. Havia o que entre eles? O que havia? Respeito. O que havia? Amor. Quando tem isso, não tem como você dizer que Deus não vai fazer, que Deus não vai trabalhar. E muitas vezes a mulher ela não tem essa sabedoria de conduzir as coisas de uma forma sábia. Não significa que Sara não errou. Ela errou, gente. Ela pisou na bola aqui. Porque para ela, a promessa tinha sido feita só para Abraão. E não. Não, então assim, a velha história, e aí que ela acaba entrando nessa coisa de passam-se 10 anos, olha, 10 anos Deus fez a promessa, saíram da terra deles, ficaram encaminhadas, 10 anos caminhando. Será que eu já falo por mim, presta atenção, 10 anos caminhando em lugares... gente, desconhecidos, que você não sabe para onde você ia, mas você 10 anos junto, do lado do seu marido, caminhando, na esperança, na convicção. Ele fez a promessa e isso vai se cumprir. Eu vou esperar. Então, assim, a mulher, quando ela não tem essa sabedoria, ela se perde aí. Porque, na verdade, o homem, ele é mais o quê?
prático, ele é o que trabalha, ele é o que põe o alimento dentro de casa, ele é aquele que sai de manhã e chega à noite. O correto seria esse, né? Porque hoje nós estamos vendo muita inversão de valores, mas enfim. O correto é esse, é o homem sair cedo e chegar à noite em casa. Quando ele chega à noite em casa, a mulher sábia, ela vai falar o quê? Ela vai entregar o quê para esse homem? O que ela vai dar para esse homem? Muitas vezes, nós não temos sabedoria. E aí é aonde o que eu falo para vocês. É aonde nós estamos vendo casamentos sendo destruídos por pouco. Não precisa muito. 10 anos essa mulher do lado desse homem caminhando no deserto. Aí você vai falar, nossa, mas não teve briga? Com certeza deve ter. Eles aconteceram alguns momentos, algum desconforto. Com certeza. Como, por exemplo, quero tomar um banho, quero lavar meu cabelo. Ai, o negócio aqui não tá bom, tá muito sol. Gente, normal. Só que nós precisamos entender que essa jornada foi uma jornada de aprendizado. Eles aprenderam ao quê? A um depender do outro. Olha aqui o que fala em Hebreus também. Hebreus 11. Verso 11, que fala assim, ó. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Então, assim, ela espera, ela confia, não foi fácil, não é fácil, e nós não estamos aqui para dizer para vocês que, olha, esperar. O que a espera faz conosco? A espera, ela te traz angústia, ela te traz incerteza e ela te traz desesperança para aqueles que não confiam no Senhor. Quando eu confio em Deus, eu entendo que é um processo, eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida e tirando muitas coisas que eu preciso deixar pelo caminho, e eu tenho convicção que não é no meu tempo, e vai ser no tempo dele, que as coisas vão acontecer. O que Sara faz? Passaram-se 10 anos, ela está bem preocupada e angustiada, porque ela sabe que ela não vai poder dar filhos para Abraão. Então, ela tem uma ideia, até porque isso era legal, tá? Havia essa lei que dava esse respaldo para ela. Então, o que ela fez? Ela chama a sua serva, está mais próxima dela, Agar. Primeiro, ela fala para Abraão, olha, eu acho que eu preciso. Isso é perigoso. Eu acho que eu preciso dar uma ajuda para Deus. É muito perigoso isso. Deus, guarda isso. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa que você vá lá auxiliar Ele não precisa do seu auxílio, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa do seu empurrãozinho. Empurrõezinhos vão levar a gente para uma desgraça total. Total. Porque assim, a coisa só não se perde de vez porque Deus, ele é o quê? Misericordioso. Aí ele corre e ele fala pra gente, quem foi que disse que eu preciso de ajuda? Quem falou que eu preciso que você me auxilie? Eu só tenho que obedecer e esperar. A espera nos traz um desespero que é onde Deus quer trabalhar conosco. Sabe? Porque porque é isso que ele faz, parece que nada mudou e que não teve nenhum tipo de resultado. É mentira. É mentira, não se iluda com isso. Enquanto o inimigo está brigando com você e te mostrando que assim, que nada mudou, fecha teus olhos, dobra teus joelhos, ora ao Senhor, porque ele vai te revelar o que de fato está acontecendo no oculto. E o nosso problema é quando entra esse desespero
E a gente acha que a gente tem a capacidade de ajudar. Nós temos capacidade? Nenhuma. Nenhuma. Então, eu não posso dar essa ajuda. Então, o que ela fez? Ela pega ali, que ela tem um respaldo dentro da lei, ela pega a sua escrava, fala com Abraão, ó, já se passaram muito tempo, já estou velha, cansada, né? Você também já não é mais nem um jovenzinho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te... Pega a escrava, Agar, você tem o filho, que é o filho da promessa. Quem foi que falou isso para ela? Quem falou isso para ela? Quem foi que falou para você que as promessas que Deus te fez, elas não vão se cumprir? Quem foi que falou que tudo isso que se levantou contra a sua vida é maior do que o Deus que você serve? Quem falou isso? Quem disse isso? Quem está soprando aos seus ouvidos que, ó, já se passaram muito tempo, essa promessa, eu também nem queria, eu nem estava muito afim mesmo, eu só estava indo aqui, né, sendo conduzido, mas eu sabia que isso não ia acontecer. Porque é mentira. Não dê ouvidos ao que ele está falando para você, mas entenda uma coisa, eu não sei quantos anos já se passaram, eu não sei quantas coisas já aconteceram, eu não sei o que Deus ele falou para você, mas uma coisa eu sei, se ele falou, é certo que ele vai cumprir. Se ele prometeu, certo que ele vai cumprir. Agora entenda uma coisa, não vai ser no seu tempo. Nesse tempo, presta atenção o que está acontecendo. Eles foram forjados aonde? Aonde Deus trabalhou na vida desse casal. Aonde? No deserto. No deserto, ele foi forjando o caráter desse casal. Trabalhando, ensinando o quê? A ter fé. Tanto é que fica registrado. E olha só o que fala no Gênesis capítulo 17, verso 17, fala assim, ó. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se e disse no coração, poderá um homem de 100 anos gerar filho? Dará à luz Sara aos 90 anos? Olha o que ele disse aqui. Deus disse, agora, trazendo a memória dele, o que ele tinha prometido a Abraão. Só que o estrago aqui já tinha sido feito, tá? Ismael já tinha nascido. Ela já tinha entregado ali a escrava. Agora, Ismael nasce. Ela achou que estava tudo resolvido, estava tudo certo. E não. Agora, essa escrava, Agar, se acha no direito de rir de Sara. Por quê? Porque ela é velha? Estéril? Não pode ter filhos? Mas, presta atenção, nós vamos atrás do problema, nós causamos o problema, nós damos munição para que isso aconteça. E depois, no final, a gente ainda fica o quê? Chateada, entristecida, porque agora, olha só, aquilo que eu usei como instrumento de bênção, porque na minha cabeça era isso que iria acontecer, se reverteu ao contrário. Não perguntei para Deus, não me coloquei na presença, não tive momentos ali de uma oração constante perguntando, é isso mesmo que é para fazer? Meus queridos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu não sei o que Deus tem falado com você, mas aqui é muito claro. Claro. Deus não está pedindo para que você faça isso. Porque no final, isso vai te trazer dores, decepções. Você vai ficar decepcionado com a pessoa, entristecido com a pessoa da qual foi você que colocou a sua mão. Então, ó, tira sua mão. Não importa o tempo que você está vivendo aí da espera. Entenda uma coisa,
quando acontece no tempo determinado por Deus, é tremendo e maravilhoso. É algo lindo de se viver. Você não tem dores de cabeça, você não tem problemas. Você passa e você nem sente que você passou, mas quando você começa a entrar e a conduzir a sua vida, aonde você vai chegar quando você conduz a sua vida, você mesmo. Aonde você vai chegar? Primeiro porque você começa a confiar no fulano, no ciclano, no beltrano, e você esqueceu de quem é Deus. Já vamos começar por aí. Então aqui é muito claro, não faz o que você está querendo fazer porque não vai dar certo. Deixa que no tempo certo, aqui o anjo aparece para ele e fala. E aqui Deus, ele traz a memória dele, que ele fez uma promessa com ele, e não importa. Ela estava com 100 anos? Gente, é algo sobrenatural mesmo. Uma mulher de 100 anos, ela gerar uma vida. Até porque ela já era uma pessoa que era o quê? Estéril, não podia mesmo. Com 100 anos, você não tem mais menstruação. Acabou, quer dizer, você não ovula mais. Então, é fim, sabe, game over e acabou. Só que para Deus não é assim. Não funciona desse jeito. Ele fala para ele ainda pergunta, ele dá risada, ele pergunta, como é que pode? Eu já estou nessa idade, minha esposa também. E isso vai acontecer? Vai, porque é promessa. Quando Deus promete, ele cumpre. Você está com medo do quê? Do que você está com medo? O que está tirando a sua fé e a sua certeza? Nessa caminhada que você está tendo aí, que você está caminhando no deserto, que já vem dessa caminhada já de longa data, o que você tem colocado diante de Deus? Você esqueceu das promessas dele? Ou você está achando que ele não vai cumprir as suas promessas? Meu querido, Deus vai cumprir a promessa. É forte demais isso. Gente, se vocês puderem, sabe assim, se eu pudesse passar para vocês o que eu estou sentindo, para que vocês pudessem entender o que Deus está falando conosco, é algo tremendo e maravilhoso. Pessoas que estão totalmente perdidas e sem esperança. Deus está dizendo, não perca a fé. Não importa o tempo, não importa a idade. Eu prometi, eu vou cumprir. Sara, aos 100 anos, ela engravida e ele fala, ele dá detalhes aqui, ele fala que no próximo ano ela vai estar com esse bebê. Sara é mãe de quem? De Isaac. Olha que coisa, gente, pensa, você duvidar da promessa? Ela tinha fé, presta atenção, olha só, ela tinha fé. Peraí, mas ela tinha fé e duvidou? Isso é normal? Isso é normal, galera? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Você tem fé o suficiente, mas ao mesmo tempo você não acredita que as promessas vão se cumprir. Isso é normal? Somos humanos. E a gente vai ter sabe assim, você vai deslizar, porque vamos vivendo dias difíceis, vamos vivendo dias de dores, vamos vivendo coisas que vão nos tirando a fé, até a própria pessoa com quem você está junto acaba que, sabe assim, colocando você para baixo e fazendo você, o meio em que você vive, sabe assim, pessoas que não tem mais esperança nenhuma, e você acaba pegando isso para você. Então, uma coisa nós precisamos entender que ficou bem claro aqui. Não importa a idade. Não importa o tempo. Sara, ela fica lá com seu nome registrado, gravado. Sabe por quê? Ela não questionou quando ela teve que sair com o seu marido. Ela não ficou perguntando, será? Será que vai dar certo? Será que essa terra é uma terra boa? Será que lá nós vamos construir tudo que nós construímos aqui? A fé é que nos move, como está falando aqui. Eu não estou vendo nada. Eu não consigo enxergar absolutamente nada. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Deus prometeu
e ele vai cumprir. Deus fez uma aliança com este casal, que ela achou que essa aliança era só com o marido. E ele prova que a aliança ele fez com ela também. Tanto é que ela fica como que mãe de quem? Mãe de nações. Olha que coisa maravilhosa que a gente não para analisar. Mãe de nações. Uma mulher estéril. Só quem pode fazer isso? Deus. Você está com medo do quê? Deus, ele disse que ele vai fazer. E por que ainda você não entendeu que esse Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira sobrenatural? Sabe o que nos impede de avançar na fé? O medo. Sabe o que nos impede de romper com tudo isso e olhar para esse Deus de uma maneira extravagante? Não quero pagar mico. Exagero. Ah, nem é tudo isso. Ah, ele está falando ali, mas nem vive tudo isso. Eu estava falando aqui também com os meninos, a partir do momento em que, presta atenção, que as pessoas olharem para Deus de uma forma completamente diferente, que, sabe assim, viver nessa intensidade, viver nesse amor verdadeiro, nessa fé genuína em Jesus Cristo. Como disse o Renan, Jesus volta. Porque aí nós estamos prontos. Vivemos numa fé, infelizmente, ela é superficial. A minha fé vai até onde a minha mão alcança ou que os meus problemas eu consigo controlar e resolver. Quando foge, então eu não tenho mais fé. Pega ela de volta. Faz como essa mulher. Ela só seguiu. Ela só obedeceu. Teve momentos que ela deu o deslize dela e acabou que se perdendo ali no meio do caminho? Sim, normal. Mas ela volta, sabe? De volta pro início de tudo. Então, Agar começa a rir dela, a debochar. E sabe o que é pior? Para uma mãe, você pode mexer comigo, falar comigo, mas não mexe com nossos filhos, não. E foi o que aconteceu. Ismael começou a zombar de Isaac. Aí, a coisa começou a ficar estreita, porque não tinha mais como a convivência de Agar com Sara. Perceberam o que nós fazemos? Nós tiramos, nós fazemos a bagunça. Aí depois eu olho para aquela que eu disse que era bênção e agora já não é mais bênção. Agora virou bagunça. Então, agora eu quero que ela vá embora, agora eu quero que ela pegue o seu filho e suma da minha frente, porque agora eu estou com a minha bênção e agora está tudo resolvido. Funciona assim? Não. Deus teve que intervir, mudar toda essa situação, porque ele tinha feito uma promessa, a promessa se cumpre. E agora eu não posso deixar com que a promessa vire maldição. Vocês entenderam isso? Tem gente que recebe a bênção e depois essa bênção, ela vira maldição. Então, eu não posso. Então, eu tenho que entender que tudo vai ser feito de acordo com a vontade de Deus. De Ismael nasce que nação? Pois é. Precisava disso? Não. Não precisava disso. E agora há uma rivalidade que ela continua até o dia de hoje, não é isso? Até o dia de hoje tem essa rivalidade, tem essa briga, tem essa separação. Por causa do que mesmo? Porque eu não soube esperar, eu não tive ali o discernimento, tive fé, mas não tive discernimento e quis, se lembrem sempre disso, e eu quis dar uma ajudinha para Deus. Aí eu crio agora uma confusão, porque a minha ajuda, no final, não vai dar certo. Igreja, para que eu possa ser bênção, eu tenho que obedecer. Para obedecer, eu tenho que renunciar. Para renunciar, eu vou ter que deixar o meu eu. E para deixar o eu,
eu vou ter que deixar muitas coisas. Às vezes, amigos, bens, situações. Eu não vou poder mais ser aquele que... Sabe aquela pessoa que ela não quer chatear? E aí eu sou conivente? Você não pode mais. Ou você é amigo verdadeiro e fala a verdade, ela tem que ser falada. Ou então ser aquele que está sempre, sabe... mas nem é tanto assim, nem é tudo isso. Não vai dar certo. Vai se criar uma confusão muito grande. Só Deus para intervir aqui, como ele interviu, para poder, sabe assim, remediar a bagunça que foi feita, porque havia uma aliança. Deus não quebra a aliança conosco, nós é que quebramos a aliança com ele, e ele tinha feito uma aliança com Abraão. Então, não queira criar desconfortos, porque você acha que o que você está fazendo é o correto. Coloque diante de Deus, espera nele, confia, tenha fé, viva dessa fé. Paulo fala o que é mesmo? Eu vivo da fé e pela fé. Quando Paulo está declarando isso, Paulo está preso. Paulo não está vivendo dias bons. Detalhe, ele sabe que ele vai ser decapitado. Ele sabe que logo ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para casa. Mas ele continua dizendo, vivo da fé e pela fé. E não vou mudar para agradar o fulano ou ciclano. A verdade, ela tem que prevalecer. Que possamos levar essa verdade. Que possamos entender. Sara, pela fé, foi mãe de nações. E nós temos que ter isso dentro dos nossos corações. Seguiu, sem questionar. Errou. Seguiu, sem questionar. Deslizou? Pega o caminho de volta. Tá querendo tomar outro rumo? Vai orar. Põe o joelho no chão. Pergunta, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É por aqui que eu tenho que ir? É isso que o Senhor tem para mim? Então tá tudo bem. Permaneço aqui na oração e confiando naquilo que o Senhor me prometeu. O que o Senhor me prometeu? Ser pai, ser mãe, ter muitos filhos? É isso? Então é isso que vai acontecer? E eu estou dizendo, igreja, no sentido espiritual. Espiritual. Nós estamos focados no que é meu, naquilo que eu quero, e nós estamos esquecendo. Lutar pelo reino não é fácil. Orar por outras pessoas e interceder por outras pessoas não é fácil. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Então, entenda isso. Queira viver na obediência e entendendo. Ele fez a promessa? Descansa. Ele vai cumprir. Foi assim na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que na sua não vai ser diferente. É isso hoje. Sara, uma mulher sábia, inteligente, bonita. A Bíblia deixa isso bem gravado ali. Diz que ela era uma mulher muito bonita, que chamava muito atenção. Viu como Deus ele é? Ele é cuidadoso em tudo, igreja. Tudo ele faz de uma forma assim que a gente não entende, a gente nunca vai entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, cuidando de nós em todo tempo. Somos um povo escolhido, somos um povo que Deus ele tem dado a nós essa inteligência. O Senhor tem nos colocado, sabe, em situações, tem nos ensinado de uma maneira linda. Agora, o que precisamos é praticar. Teoria é fácil. Na teoria, todo mundo consegue. Na prática, fica difícil. Então, vamos praticar, exercitar, obedecer. A palavra diz, melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa ter falado com você nessa noite. Pega, sabe, essa parte assim, ó. Grava no teu coração. Não
queira, grava isso, deixa isso bem gravado no teu coração, não queira ajudar a Deus, não queira dar um empurrãozinho, não vai dar certo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graça, Pai, por esse momento, Senhor, que o Senhor assim separou para nós, para nos ensinar, que tudo que o Senhor prometeu, todas as suas promessas, elas vão se cumprir nas nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, não permita que a nossa fé, ela venha a ser vacilante. Não permita, Senhor, que uma hora eu possa estar na Tua presença. Daqui a pouco, Senhor, eu estou muito longe. Não permita, Senhor, que eu possa ser, Pai, intenso, verdadeiro, que eu possa Te buscar em espírito e em verdade, que em todo tempo, Senhor, eu possa fazer somente a sua vontade. Tira os meus desejos, tira, Senhor, aquilo que muitas vezes grita dentro de mim, dizendo que eu preciso fazer, Pai. Quando isso começar a acontecer dentro de mim, sinaliza para que eu possa orar, repreender, porque a nossa mente é um campo de batalha. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu possa ter esse discernimento, Senhor, e em todo tempo renunciar às minhas vontades. Aquilo que não vem da tua parte, Senhor, sinaliza, fala comigo. Não permita, Senhor, que eu venha todo tempo me inclinar para aquilo que não é bom. Todo tempo, Senhor, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Não permita. O Senhor fala que o velho homem tem que ficar para trás, que o velho homem não pode prevalecer. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu possa avançar, que eu possa caminhar, Senhor, na certeza que eu estou, Senhor, na obediência. Não permita, Senhor, que eu venha desobedecer. Não permita que eu venha, Senhor, muitas vezes olhar coisas e os meus olhos se encher dessas coisas que não vêm da tua parte. Não permita, Senhor, mas que em todo o tempo que eu possa estar com os meus olhos firmados no Senhor. Muito obrigada, Pai. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso. E quinta-feira nós estamos aqui de volta. Não eu, acredito que não, mas eu tenho certeza que ou o Wellington ou o Vitor, enfim, nós vamos estar aqui. Então, que vocês possam, todo o tempo, estar conectado conosco. Não se esqueçam de uma coisa. Se conectar com Deus é algo que é primordial para as nossas vidas. Se não houver esta conexão verdadeira, não tem como. Como é que eu vou me conectar com Deus? Orando. Então, ore e peça para que Deus te dê total direção de tudo que você vai fazer. Amém? Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.